plano de saúde terá que justificar negativa de procedimento médico. Os clientes vão poder exigir das operadoras que informem por escrito os motivos que levam essas empresas a negarem autorizações para procedimentos médicos. A medida, que entra em vigor em maio, foi divulgada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelo Ministério da Saúde. A medida obriga as operadoras a justificarem a negativa à cobertura, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo em que foi baseada a decisão, sempre que for solicitada pelos clientes. As empresas vão ter 48 horas para dar a resposta por escrito, que pode ser enviada por e-mail ou por correspondência. O descumprimento da determinação pode render à operadora a multa de R$30 mil. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Empresas estão cientes que cada vez mais consumidores exigem compromisso com a sustentabilidade e bem-estar social. Nós agora vamos saber o resultado de um estudo que foi feito pelo Proteste de São Paulo, que avaliou o quanto produtos são realmente ecologicamente corretos ou apenas apresentam disfarces. Eu entrevisto o advogado Marcos Diegues, que é assessor técnico da diretoria executiva do Procon de São Paulo. Doutor Diegues, muito obrigada por estar conosco. Essa questão da maquiagem na embalagem de produtos, que eles aparecem como aspas verdes, isso querendo dizer que eles são ecologicamente corretos. Isso significa o que do ponto de vista da lei do consumidor? Bom, em primeiro lugar, chamar atenção porque às vezes não são aspas, são sem as aspas mesmo. Eles se auto-intitulam verdes e, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eles têm que ser verdes. Essa é a regra. Então, se esse fornecedor informa que tem uma característica que pode chamar o seu produto de verde, tem que ter. Então, isso hoje está muito difícil da gente poder apontar o que as empresas estão fazendo de fato para serem sinceras nesse aspecto ou que estão desviando dessa sinceridade. Nós estamos começando um estudo no Procon justamente para apurar isso. E nós já nos deparamos, por exemplo, com uma embalagem de lápis que diz que respeita a natureza, que respeita as árvores, alguma coisa assim, e quando a gente vai ver na própria embalagem está escrito que o material é plástico. Então é óbvio, passa a ser uma mentira dizer que protege as árvores se o material de composição daquele produto é plástico. Mas aí é deslavada a mentira, né? Deslavada a mentira, sem as aspas, como eu dizia. É mesmo. Agora, na cadeia do produto, né, algumas coisas podem ser ecologicamente corretas e outras tantas não. Sim. Se a empresa destaca alguns aspectos que estão dentro dessas exigências da sustentabilidade, destacar esses aspectos é correto, mesmo se na cadeia da produção há uma série de outras circunstâncias que não são ecologicamente corretas. Do ponto de vista da lei do consumidor, como é que fica essa situação? Eu acho que a gente pode colocar, para tentar deixar bem claro, duas situações que não... para a gente contrapor e refletir. No meu modo de ver, a exigência do Código de Defesa do Consumidor é a verdade. Então, se eu disser qualquer característica, se eu afirmar qualquer característica sobre esse produto, ela deve existir verdadeiramente. E a questão da sustentabilidade, eu gostaria de relativizar um pouco, justamente por causa dessas condições que você colocou. Pode ser que o meu produto tenha um compromisso com a sustentabilidade, mas que não seja absoluto. Eu vou citar um exemplo. Nós temos aqui em São Paulo uma empresa de transporte público que veicula nos seus veículos, desculpa pela redundância, mas que transmite para os cidadãos nos seus veículos, que é uma ecofrota. E logo em seguida vem a explicação, porque até 30 ou 20 ou 10% do combustível utilizado é biocombustível. Então existe ali uma explicação para que aquela empresa use esse título ecofrota. E aí vem a relativização. Se esta é uma ecofrota
porque utiliza 30% de biocombustível, de fato ela é se comparada com aquela que utiliza 100% de combustível fóssil. Difícil, né, essa tipificação? Exatamente. Porque aí mostra uma boa vontade no sentido de ser eco. Exato. Porém, só 30%. Só 30%. E os demais 70% exatamente. Que poluem e que trazem aí desvantagem para o meio ambiente. Outros problemas, sustentabilidade, a gente que vê como é que é a produção, toda a cadeia de produção. Então, se usa mão de obra escrava, se joga detritos num rio sem tratamento e, no entanto, apresenta um produto que ele, por si só, por exemplo, um refil. O refil tem o seu compromisso com a sustentabilidade na medida em que ele economiza uma embalagem. Mas será que todo o resto permite que aquele produto seja chamado de ecológico? Mas, doutor Diegues, no primeiro exemplo que o senhor deu, de um lápis, cujos componentes não têm nada a ver com a madeira, e aparece no rótulo que tem aí um compromisso com o reflorestamento, com a madeira, etc., a mentira deslavada. Qual a ação do PROCON possível? É autuação? Sem dúvida nenhuma. É mover uma ação? É denunciar? Vocês denunciam, levam o caso para o CONAR, porque é uma propaganda também, enganosa? Uma coisa não exclui outra. Nós podemos e fazemos denúncias ao órgão de classe, de categoria, autorregulamentador. Nós fazemos ações de fiscalização e foi numa ação de fiscalização que esse produto apareceu para nós. Nós sancionamos, ou seja, esse ato fiscalizatório se transforma num processo de sanção que vai culminar com a aplicação de uma multa, além do que há a possibilidade de uma ação civil pública, assim, não só uma ação movida pelo PROCON, como qualquer outro interessado que esteja agindo na condição de representante do consumidor. Que pode vir, inclusive, a proibir a comercialização desse produto enquanto ele tiver essa mensagem que, como você diz, deslavadamente mentirosa, enganosa. Interessante que já há o que fazer no sentido de reprimir essa ação de enganar o consumidor. E isso já é um avanço, sem dúvida nenhuma. E é isso. Tanto maior é a sensibilidade do consumidor para essa questão, tanto maiores vão ser os apelos para que ele consuma esses produtos. Obrigada por sua entrevista. Uma boa noite.